Olá, amigos. Meu nome é Will e no dia de hoje nós vamos fazer algumas breves reflexões preliminares a respeito do Sermão do Monte, que será mais detalhadamente estudado nos encontros que se seguem por outros expositores. Mas antes disso, vamos fazer a leitura do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. A lição 83. Não temas os teus acusadores quando estiverem mentindo contra ti, através de calúnias, e desejem arrastar-te para as lutas inglórias. Quando sejas acusado e o fato seja verdadeiro, agradece a Deus a oportunidade de repará-lo em tempo, reabilitando-te para o teu próprio bem-estar. É sempre melhor recuperar-se do erro enquanto se está com a sua vítima ao alcance. Toda dívida que se adia fica majorada com a carga dos juros, portanto, mais penosa para ser resgatada. Peçamos a Deus e ao nosso querido Mestre e amigo Jesus que nos ilumine neste momento, para que consigamos desfrutar ao máximo dessas reflexões, que eu consiga servir de instrumento para sugerir, para propor pensamentos e reflexões adequadas a respeito deste tema tão rico que é o Sermão do Monte. Pedimos a Ivone Pereira, mentora espiritual da nossa casa, aos nossos anjos guardiães e aos bons espíritos que nos abençoem neste momento e que nos inspirem bons pensamentos. Que assim seja. Bem, Sermão do Monte. O objetivo, como eu disse antes, é nós fazermos apenas uma pequena introdução, porque cada uma das bem-aventuranças será tratada posteriormente. O Sermão do Monte ele também é conhecido por muitos como o Sermão da Montanha ou ainda as Bem-aventuranças. Ele está localizado no texto bíblico, no Evangelho de São Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, e também no Evangelho de São Lucas, de forma fragmentada ao longo de todo o Evangelho. Normalmente costuma-se estudá-lo justamente no Evangelho de Mateus, em razão dele estar de forma agrupada nesses capítulos que eu citei anteriormente. Não seria exagero dizer que o Sermão do Monte ele pode ser considerado o mais importante texto sagrado de todos os tempos. E não sou apenas eu quem diz isso. O próprio Mahatma Gandhi, em certa ocasião, chegou a afirmar que, se se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Ou seja, temos aí uma figura que é notoriamente adepta de uma outra religião, ou seja, ele não era cristão e ainda assim ele reconhece no Sermão do Monte a sua importância e a sua capacidade, sobretudo, de compilamento, de resumir num texto tantos ensinamentos, e ensinamentos esses que são comuns à grande maioria das religiões. A expressão bem-aventuranças ou o termo bem-aventurados, no contexto utilizado por Jesus, ele significa felizes sob o aspecto espiritual. Então, bem-aventurados são aqueles que são felizes, de acordo com esse contexto utilizado no Evangelho. E o texto começa da seguinte forma: vendo a multidão, o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. Então aí nós observamos alguns aspectos nessa passagem. O primeiro deles é um aspecto topográfico do local. E talvez seja até de conhecimento de alguns, mas para aqueles que não sabem,
naturalmente na época de Jesus, em razão das limitações de ordem tecnológica, né, os discursos eles eram proferidos sem o auxílio de qualquer outro aparelho, apenas na voz. E para facilitar a propagação do som, era muito comum que esses discursos fossem proferidos no alto, para que toda a plateia, numa posição um pouco mais abaixo, do ponto de vista físico mesmo, conseguisse ter acesso àquele som, conseguisse ouvir com mais clareza a informação que estava sendo transmitida pela pessoa que discursava. E, de um modo geral, as bem-aventuranças elas podem ser consideradas como uma espécie de lições de conduta e moral que ditam, né, os princípios que normatizam e orientam a vida do cristão. Ou seja, é um manual de vida cristã. Ou seja, se você quer ser um cristão, como você deve se portar? O que se espera efetivamente de um cristão? Então, a gente pode entender num primeiro momento como sendo esse conjunto de lições de condutas, né, e moral que ajudam a normatizar e a orientar a vida cristã. O Sermão do Monte, ele, né, dentre todos os discursos de Jesus, todas as falas de Jesus contidas nos evangelhos, ele é o maior discurso, ou seja, é o maior bloco de falas de Jesus numa mesma sequência de texto que a gente encontra em qualquer dos evangelhos. E ele tem um aspecto muito interessante do ponto de vista doutrinário e do ponto de vista de marcar mesmo um posicionamento de ensinamento de Jesus, que ele é uma espécie de manifesto cristão, ou seja, é uma mensagem a todos os discípulos de Jesus a respeito do que efetivamente é você seguir a vontade de Deus. Alguns historiadores chegam a divergir a respeito do fato de que ele poderia eventualmente ser um grande compilado, que na verdade Mateus, que o escreveu em seu evangelho, teria compilado uma série de textos, uma série de escritos que ele havia feito ao longo de todos os anos em que ele acompanhou a vida de Jesus. Mas, independente dele ter sido todo proferido num único momento, no alto do monte, ou ele ter sido proferido ao longo dos 3 anos da vida pública de Jesus e fazerem parte dessas anotações de Mateus, o fato é que nada disso altera a sua relevância e, como nós vimos antes, não apenas para os cristãos. Um outro aspecto interessante é que o Sermão do Monte ele pode ser visto também como uma espécie de resumo dos ensinamentos de Jesus a respeito de Deus, do acesso ao reino de Deus e da transformação que esse reino produz na vida de cada um de nós. E um dos aspectos que também saltam aos olhos na leitura e na reflexão do Sermão do Monte é o fato de que, à medida que a gente lê e reflete e medita sobre ele, a gente se sente, né, de certa forma, confrontado com as nossas fraquezas internas, porque a gente se depara com um ideal que, por enquanto, pelo menos, ainda está bastante distante da grande maioria de nós, né? Um ideal de vida, um ideal de comportamento, um ideal de pensamento que ainda destoa muito da nossa realidade do dia a dia. Então, esse confronto com essas nossas fraquezas internas é um dos elementos realmente que saltam aos olhos no estudo do Sermão do Monte. E uma outra afirmação que também seria correta fazer, que ele acaba sendo, até mesmo em função da postura subversiva, no melhor sentido da palavra, que Jesus tinha na época em que encarnou, né? Subvertendo vários da forma de conduta, né? Da forma de agir, da forma de viver que era praticada por muitos judeus. Ele é uma espécie de crítica à graça barata. E o que seria essa graça barata? É aquela ideia de que, para que você seja cristão, basta você aceitar Jesus.
Não, eu aceitei Jesus, então eu sou cristão, eu estou salvo, eu vou conseguir evoluir espiritualmente pelo simples fato de aceitar. Então, ser cristão, ser espírita, é algo que vai muito mais, vai muito além da mera aceitação verbal de Jesus, vai muito além do fato de dizer que se é efetivamente cristão, e implica necessariamente numa verdadeira mudança de estilo de vida. Né? É necessário muito mais uma mudança de estilo de vida do que meramente se professar. E aqui eu lembro de uma história que eu ouvi o Haroldo Dutra contar a respeito de Mahatma Gandhi, né? Que nós citamos ainda há pouco. Segundo essa história, Gandhi, num determinado dia, caminhava pelas ruas da Índia e um soldado inglês se aproxima dele e dá um murro nele e derruba ele no chão. E ele, sem nenhum tipo de reação agressiva, se levanta, fica em pé novamente diante do soldado com total humildade e sem nenhum ímpeto de violência. O soldado derruba-o novamente, achando que dessa vez então ele iria se levantar e agredi-lo, revidar essa provocação, e Gandhi não aceita a provocação e permanece quieto, em silêncio, completamente pacífico. E por uma terceira e última vez o soldado derruba. E ele se levanta, o mesmo ocorre, e o soldado então vira para ele e pergunta: mas quem é que te ensinou a ser esse covarde que você é? Gandhi, de maneira muito suave, muito tranquila, olha para o soldado e vê que o soldado está com um crucifixo, está com um cordão com um crucifixo no peito. Vira para o soldado e diz o seguinte: quem me ensinou a ser esse covarde foi esse homem que está no seu crucifixo. Ou seja, Gandhi, embora não fosse cristão, tinha na verdade uma postura muito mais de acordo com os ensinamentos de Cristo do que aquele soldado que se dizia cristão, inclusive ostentava a figura da cruz em seu peito. Então a gente observa que a proposta do Sermão do Monte é efetivamente essa proposta revolucionária, essa proposta de revolução sem violência, essa proposta de reagir a essas agressividades e a essa a violência do mundo de forma branda, de forma terna, com candura. Um outro detalhe também que chama bastante atenção é que na maioria das religiões cristãs, e em alguns casos até mesmo dentro das casas espíritas, o Sermão do Monte, às vezes ele é um pouco esquecido. E por que ele é esquecido de ser estudado em algumas ocasiões e em algumas religiões? Principalmente porque ele, conforme eu disse antes, ele confronta a gente com determinados aspectos que são difíceis de serem alcançados, né? Jesus estabelece uma espécie de padrão bastante elevado, né? Se você quer efetivamente que o reino de Deus se realize na sua vida, se estabeleça de maneira completa, os ensinamentos do Sermão do Monte acabam sendo ensinamentos que mostram que isso não é propriamente uma tarefa fácil que se consiga do dia para a noite. E isso acaba sendo, de certa forma, um incômodo, né? Em algumas religiões, em alguns locais de ensinamento do cristianismo, porque isso implicaria numa efetiva mudança de conduta. Então, por essas e por algumas outras razões, que falaremos daqui a pouco, o Sermão do Monte ele é um pouco esquecido de ser estudado. Tem uma frase do Haroldo Dutra Dias, que ajuda a explicar bastante essa questão. E a frase dele é a seguinte: os nossos conteúdos psíquicos interiores conformam o mundo exterior. Os nossos conteúdos psíquicos interiores conformam o mundo exterior. Ou seja, as nossas imperfeições, elas não geram acontecimentos simplesmente. Elas fazem com que nós lidemos de determinada forma com esses acontecimentos e elas acabam atraindo pessoas, atraindo espíritos encarnados ou desencarnados que acabam vibrando neste mesmo padrão que nós emitimos à medida
que praticamos e que conservamos essas imperfeições. Isso pode ser entendido como um princípio do ímã, né? Ou seja, a gente atrai determinada coisa conforme o campo magnético que a gente emite. E um aspecto importante da reflexão sobre essa frase é que nós não controlamos as circunstâncias, nós as atraímos e temos o dever de saber lidar com elas. Ou seja, existe até aquela metáfora, né, com relação ao mar e ao vento. A gente não consegue, uma vez que está navegando, a gente não consegue controlar as correntes marítimas, a gente não consegue controlar efetivamente em que direção o vento sopra. Mas se a gente consegue se adaptar, né, inclinando adequadamente o leme, manejando adequadamente as velas, a gente consegue, independente dos ventos estarem contrários ou não, a gente consegue evoluir e avançar em direção ao nosso objetivo. Então, mais importante do que simplesmente as circunstâncias é o fato de como nós reagimos a essas circunstâncias. E isso também está muito presente nos ensinamentos do Cristo no Sermão do Monte. Então, de um modo geral, o que é passado, né, nesse trecho, né, nessa compilação, digamos assim, dos ensinos de Jesus, é que o que nos cabe é tomar a nossa cota, né, de livre-arbítrio e nos aproximarmos dessas correntes de amor e da verdade, né, para que a gente possa ser purificado. Então, à medida que a gente busca essa aproximação desse padrão de conduta, dessa forma de agir, a gente automaticamente vai se purificando internamente e se aproxima mais desse ideal cristão. E, sobretudo, chama atenção a abordagem da responsabilidade individual de cada um de nós enquanto co-criadores do nosso destino. Então, seria muito simples a gente achar que somos vítimas do destino e que caberia eventualmente a Deus resolver todas as questões, e muitas das vezes nós nos esquecemos que nós somos co-criadores desse destino. Tudo o que existe hoje plasmado no nosso mundo material, ao nosso redor, é consequência efetiva das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né? E ele se contrapõe, o Sermão do Monte, a duas propostas de felicidade do mundo de um modo geral. Propostas essas citadas também pelo Haroldo, que eu me permito aqui reproduzi-las de maneira livre. Uma delas é a seguinte, é aquela proposta do entrega para Deus. Ou seja, uma das propostas de felicidade do mundo é o seguinte: não, vamos entregar para Deus, está tudo nas mãos de Deus, Deus vai resolver tudo, o que Ele fizer vai dar certo e tal, e a gente se exime dessa responsabilidade. Ou seja, abre-se mão dessa responsabilidade pessoal e se transfere para Deus toda essa responsabilidade de resolver as questões. E uma outra proposta de felicidade do mundo é o extremo oposto, ou seja, tudo está nas nossas mãos, só depende da gente, basta pensar positivo, basta irradiar pensamentos positivos, né? Uma linguagem bastante comum, né? No sistema de coach, né? Então depende da gente, só depende de você, Deus não vai fazer nada acontecer, se você não fizer nada vai acontecer, esse negócio de Deus é bobagem. E gravitando justamente no meio termo, né, no ponto intermediário entre a primeira e a segunda proposta, está justamente o projeto de felicidade do Sermão do Monte. Está justamente essa proposta de Jesus, que é uma proposta de equilíbrio, né, um caminho do meio, tal qual nós percebemos com a reflexão da prece do Pai Nosso. Então, refletindo a respeito da prece do Pai Nosso, a gente percebe que a proposta é um caminho do meio. Ou seja, há coisas que dependem de nós, e aí, em função disso, é necessário que cada um de nós haja, e há coisas que efetivamente não dependem de nós, sobre as quais não podemos fazer absolutamente nada, e diante disso, resta-nos confiar efetivamente e ter fé
a intercessão divina, ou seja, que existem leis universais estabelecidas por Deus e essas leis vão cumprir o seu papel. E aí eu me recordo agora até de uma historinha que eu ouvi a respeito de São Francisco de Assis. Estou falando que é historinha porque, como eu não consegui atestar a fonte, apenas ouvi essa história, de que São Francisco de Assis, certa ocasião, ele atravessou uma longa jornada se dirigindo a um determinado convento, onde ele seria abrigado, e levou consigo um discípulo. E durante todo o caminho eles passaram por várias intempéries, né? O clima muito impiedoso, e as provisões foram acabando. Eles chegaram às portas do convento já com muito frio, fome, sede, e aí bateram na porta do convento, meio maltrapilhos até, porque a jornada foi longa. Bateram na porta do convento e aí o monge que os atendeu: pois não, vocês desejam? Aí o discípulo de Francisco de Assis falou: não, ele é Francisco de Assis e eu estou acompanhando ele. Nós viemos aqui pro seu convento. E aí o monge que estava lá dentro do convento falou: não, mas Francisco de Assis, claro que não, ele todo maltrapilho, você também, vocês completamente maltrapilhos. É claro que vocês não são, claro que ele não é Francisco de Assis e você não é um discípulo dele, claro que não. E aí o discípulo começou a ficar desesperado, o monge não permitiu que eles entrassem, e virou-se para Francisco de Assis: mestre, o que eu faço? O que a gente vai fazer agora? Nós estamos com fome, sede, cansados, com frio. E Francisco de Assis, sorrindo, vira para ele e diz: calma, não se preocupe, não se preocupe. E aí ele diz: mas mestre, eu não estou entendendo, o senhor está feliz com isso? E Francisco de Assis diz o seguinte: sim, eu estou feliz porque esse é o momento que eu sempre esperei na minha vida. O momento em que eu não poderia fazer absolutamente nada e eu estaria completamente entregue à graça de Deus. Então eu me coloco plenamente na graça de Deus e eu estou tranquilo porque eu confio na graça. Segundo a história, poucos momentos depois a porta do convento é aberta, eles são recebidos e tal, todo mal entendido é desfeito e eles recebem comida, abrigo, água e assim por diante. Então, essa historinha, ela ilustra muito bem o fato de que quando não há o que possamos fazer, quando tudo que pudermos fazer já foi feito, já esgotamos todas as possibilidades e as coisas dependerem exclusivamente de Deus, cabe a nós termos essa atitude de Francisco de Assis, independentemente das adversidades, termos uma postura feliz, porque confiamos efetivamente que a providência vai agir. Então, essa interpretação de felicidade, esse projeto de felicidade, essa proposta de felicidade trazida no Sermão do Monte, é a proposta em que Deus é uma espécie de sócio da nossa vida, né? Ou seja, algumas coisas dependem de nós e outra coisa depende desse nosso sócio. O que depende da gente, a gente faz. O que depende do sócio, a gente tem que ter convicção que ele vai fazer, independente da dificuldade. E isso acaba sendo uma das razões pelas quais, como eu citei antes, o fato do Sermão do Monte às vezes ser um pouco deixado de escanteio em algumas confissões religiosas, não ser tão detidamente estudado. Por quê? Justamente em função da dificuldade de muitos de aceitar essa corresponsabilidade. Ou seja, cada um de nós é corresponsável pela nossa existência. Não somos apenas nós, porque existem elementos, como citamos, que ultrapassam o nosso querer, a nossa vontade, mas também efetivamente depende de nós. Então, aquele projeto citado de graça barata, isso não existe de acordo com o Sermão do Monte. Né? Ou seja, para que você alcance a graça, para que você alcance o reino dos céus, é necessário que você tenha efetivamente uma mudança de atitude e assuma essa corresponsabilidade. Um aspecto também que chama atenção no Sermão do Monte, e é até também melhor explicado e mais uma vez explicado, melhor dizendo, e reproduzido no livro Vinha Feliz, que é ditado pelo Espírito Emmanuel,
que é o fato de que Deus não endossa um projeto de felicidade que prejudique o nosso irmão. Ou seja, se a gente tem um projeto de felicidade, que é um projeto de felicidade egoísta, um projeto de felicidade em que apenas nós somos beneficiados, nós nos tornaremos felizes, esse projeto de felicidade, efetivamente, ele não é endossado por Deus. E aí, no capítulo 174 desse livro, Vinha Feliz, que tem por título Plataforma do Mestre, começa com a citação, né, de um versículo do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: Ele salvará seu povo dos pecados deles. Mateus capítulo 1, versículo 21. E Emmanuel, nesse capítulo, nos diz o seguinte: em verdade, há 2000 anos o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas à custa de morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ou seja, ela era aquela visão que os judeus tinham de que Jesus era um libertador exclusivo deles. Jesus teria vindo, teria encarnado simplesmente para libertar os judeus, para fazer dos judeus um povo feliz, né, que era o povo eleito, e todos os demais povos estariam a parte disso, né? E aí a pergunta que surge então, e o restante da humanidade? Então, essa proposta de Deus, esse projeto de felicidade dos judeus, eles excluiriam completamente todo o restante da humanidade? Jesus viria, então, exclusivamente para eles? Então, essa reflexão é proposta por Emmanuel, né? E justamente por isso, esse projeto de felicidade concebido pelos judeus acabou não dando certo. E tanto é que eles se voltaram contra Jesus, né? O perseguiram e o crucificaram. Então, nesse mesmo capítulo, Emmanuel continua dizendo o seguinte: anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamo-nos até hoje em simples fase de começo do apostolado evangélico, Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual que puder aceitar o serviço libertário do Salvador encontrará a vida nova. Ou seja, realça esse aspecto de que não há uma exclusividade. Qualquer projeto de felicidade tem que passar por um projeto de felicidade, tem que chegar a um projeto de felicidade que abarque toda a coletividade, né? Conforme citamos há pouco, na própria prece do Pai Nosso, nós percebemos que o próprio título, Pai Nosso, ou seja, Deus é Pai de cada um de nós, mas não apenas de nós. Então tem aí contido um sentido de que Deus, além de ser nosso Pai, automaticamente toda a humanidade é nossa irmã. Daí a importância de qualquer projeto de felicidade, conforme dito no Sermão do Monte, ser um projeto coletivo e não um projeto individual, para que alcance os seus objetivos. Com isso, nós conseguimos concluir que os nossos defeitos, essas nossas imperfeições, elas acabam sendo fruto sendo filhas, né, sendo fruto do orgulho e do egoísmo. Ou seja, na raiz dessas imperfeições, desses nossos defeitos, se nós refletirmos profundamente, nós vamos chegar à conclusão de que sempre há orgulho e ou egoísmo. E isso por quê? Porque a cada encarnação, conforme citamos, conforme Emmanuel diz, ou seja, ainda estamos no início desse projeto, no começo desse apostolado evangélico, ou seja, temos mais de 2000 anos da encarnação do Cristo no mundo, e nós, como humanidade, ainda estamos engatinhando nesse processo de apostolado evangélico, ou seja, nesse processo de nos tornarmos efetivamente apóstolos do Evangelho, de nos tornarmos efetivamente mensageiros
mas sobretudo mensageiros que não apenas divulguem, mas vivam, né? Mas preguem a palavra de Deus, sobretudo com atitudes. Tanto é que quando Jesus encaminha seus discípulos, né, para pregarem a boa nova, ele diz aos seus discípulos que eles devem evangelizar, se preciso, com palavras. Ou seja, é a atitude do discípulo, é a atitude desse apóstolo que vai causar muito mais impacto e vai proporcionar muito mais mudança de vida nas pessoas do que propriamente apenas as palavras que ele vem a proferir. E um outro aspecto, justamente em função disso, do fato de ainda estarmos caminhando, a consequência, a conclusão que a gente chega é que na prática é como se a cada encarnação nós estivéssemos saldando dívidas anteriores, mas ao mesmo tempo contraindo novas dívidas. E em função disso a gente acaba continuando nesse círculo vicioso, né? Onde encarnamos para saldar dívidas anteriores e contraímos dívidas novas, e aí encarnamos para saldar essas novas dívidas e contraímos novas ainda, e assim sucessivamente. E a proposta do Sermão do Monte é justamente nós interrompermos esse ciclo vicioso, nós interrompermos essa sucessão de encarnações mal sucedidas, sucessão de encarnações onde nós estamos colocando o nosso projeto de felicidade no lugar errado. Nós estamos construindo com os instrumentos errados, com a matéria-prima equivocada. E dentro da nossa realidade, né, de espíritas, uma conclusão também lógica que chegamos é que a mudança da psicosfera da Terra enquanto planeta, ela vai ser necessariamente consequência das nossas mudanças anteriores. Então, não é possível a gente pensar num planeta mudando, né, deixando de ser um planeta de provas e expiações, com os seus habitantes ainda sendo habitantes num estágio bastante inicial para intermediário da vida evolutiva. Então, a psicosfera da Terra, para ser modificada, depende necessariamente que nós mudemos a nossa psicosfera individual. Né? É fundamental a aceitação dessa corresponsabilidade. E eu encerro essa nossa reflexão, esse nosso pensamento, com as palavras de Chico Xavier, no livro Fonte Viva, né, que também é psicografia de Emmanuel, onde consta o seguinte, dito por Emmanuel: ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também, por sua família, a humanidade inteira. Eu agradeço a vocês por esses minutos, por esses momentos de reflexão, por essa companhia. E façamos agora a nossa prece de encerramento, agradecendo ao nosso Pai amado, ao nosso Mestre e amigo Jesus, a toda a espiritualidade superior, a Ivone Pereira, mentora espiritual da casa, onde buscamos, né, esse alento, esse refrigério, essa consolação que é a doutrina espírita. Agradecemos e pedimos aos nossos anjos guardiães e a todos os benfeitores espirituais que estejam conosco, que permitam que essas palavras, essas reflexões que foram suscitadas hoje ecoem nas nossas mentes, nos nossos corações e contribuam para a nossa efetiva mudança de postura, mudança de atitude e nos auxilie nesse processo longo, mas que requer perseverança, justamente por isso,
de nossa reforma íntima. Que assim seja.